Você sabe o que é defraudação? Já ouviu falar nesse termo? Agora tem sido muito comum a gente ouvir sobre o termo falando da vida emocional, defraudação emocional. Eu tenho visto muito acontecer esse tipo de situação, queridos, sentimentos sendo defraudados literalmente, e é por isso que eu quis trazer esse tema para vocês nesse vídeo. O que é defraudação? Defraudação é uma fraude, é enganar alguém, lesar. Quando pensamos em defraudação emocional, estamos pensando em enganar alguém emocionalmente. O que eu considero uma defraudação emocional? Pessoas que sabem que não querem se relacionar seriamente, pessoas que sabem que não querem se comprometer, não querem casar, não querem se comprometer afetivamente, mesmo assim se comprometem, começam a namorar sabendo que não vão casar, mas infelizmente enganam a outra pessoa, que cria expectativa, que cria sonhos, que cria uma série de sentimentos e não percebe que está sendo enganada pela outra pessoa. Defraudar é criar uma expectativa em alguém de alguma coisa que você não vai cumprir. Tem muita gente pensando, por exemplo, queridos, que vai se relacionar seriamente, que vai casar, mas na verdade só está sendo um brinquedo na mão de algumas pessoas. E é muito importante que a gente comece a ficar atento a esse tipo de coisa. Se você não quer ser defraudado ou defraudada, vale a pena você prestar atenção em alguns pontos para você não ser enganado. Existe um tipo de defraudação, queridos, que vem de terceiros, ou seja, que não é o casal. É uma pessoa que é metida a cupido. Ela chega para uma pessoa ou para um casal e diz: olha, vocês nasceram um para o outro, porque vocês são idênticos, vocês precisam casar. E fica perturbando o casal até que eles se relacionem. Muitas vezes o casal não tem um perfil adequado um com o outro. Muitas vezes nem encaixa, mas a pessoa fica, não, porque eu sei que vocês têm que casar só para dizer, queridos, que a pessoa tem a missão de ser cupido. Cuidado com isso. Não é porque uma pessoa é parecida que vai dar certo com você, ou porque é diferente. Na verdade, existem perfis que se adequam, e você só vai perceber isso quando você conviver, quando você prestar atenção nos sinais que outra pessoa emite. A pessoa emite comportamentos, emite falas, e você tem que prestar atenção nesse tipo de situação. Agora, ninguém vai dar certo porque uma outra pessoa metida a cupido está dizendo que vai dar certo. Mas também não significa que todo mundo que tenta ser cupido está errando. Então a gente precisa prestar muita atenção. Eu vou chamar de defraudação de terceiros aquela pessoa que se autodenomina cupido, ela por onde passa e põe a mão ali vai ter casamentos. Isso é muito perigoso, porque ninguém tem esse poder. Na verdade, as pessoas são livres para escolher o que elas quiserem. O que é importante nisso tudo, queridos, é que não vai ser um relacionamento adequado porque alguém está dizendo. Eu fico até com um certo receio quando alguém se denomina cupido. Eu acho que é um principal ponto aí para você prestar atenção. Eu não estou dizendo que uma pessoa não tem a condição de dizer, nossa, aquela pessoa ali. O problema é quando a pessoa se autodenomina cupido na terra. Aí é complicado, porque você pode realmente se envolver numa situação bastante complicada simplesmente porque o outro disse. E olha, eu vou dizer para você, na hora que o cupido perceber que deu errado, vai te deixar na mão. Sabe por quê? Porque não quer se envolver em encrenca, não quer se envolver em conflito. Eu queria só ver se os cupidos se responsabilizassem pelo que muitas vezes fazem. O que eu recebo todos os dias de reclamação de pessoas, mas fulano disse que era para ser, que ia dar certo. Mas você verificou se ia dar certo com você? Eu vou dar uma dica para você. Quando alguém chegar perto de você, dando uma de cupido, dá uma observada na vida afetiva dessa pessoa. Como é que anda a vida afetiva dessa pessoa? Ela tem condição de ser cupido? Porque senão é só mais uma defraudadora de emoções. Ou defraudador de emoções. Nessa arte eu tenho visto muito mais mulheres, mas às vezes eu vejo homens também envolvidos nessa arte de querer ser cupido. Então, gente, tome muito cuidado. É muito complicado você casar porque alguém disse que você tinha que casar com fulano ou fulana. É muito complicado você jogar uma responsabilidade desse tamanho na mão de uma pessoa, por mais que a pessoa se denomine um cupido experiente. Cuidado, tá certo? Agora, para você que
está numa situação onde está sendo defraudado por um rapaz ou por uma moça, agora tirando a questão dos terceiros do caminho, tirando o cupido da história, você que está sendo defraudado por um rapaz ou por uma moça, entenda que, infelizmente, os defraudadores, eles têm medo de se envolver, de casar, muitas vezes apresentam traumas familiares muito grandes nessa área aí afetiva. Então, preste atenção se você não está sendo defraudado ou defraudado. No fundo, queridos, nós sabemos quando estamos sendo enganados, mas a gente não quer enxergar, porque dói demais enxergar que está sendo enganado. Mas se você enxergar, eu prefiro que você sinta essa dor e entenda esse momento e resolva a sua vida, do que você passar uma vida sofrendo, acreditando naquele relacionamento que na verdade é uma fraude, e quando você se dá conta, o tempo já passou. Não permita que isso aconteça com você. Se você perceber de longe que o seu relacionamento é uma fraude, resolva isso. Não permita que essa situação continue te trazendo algum tipo de problema ou conflito. Independente da defraudação emocional vir do casal ou vir de um terceiro, nós temos que pensar que cada um de nós tem uma responsabilidade nessa escolha. Então a gente tem que utilizar dessa responsabilidade de forma consciente. Quando a gente diz algo, a gente emite uma responsabilidade sobre a fala. E essa responsabilidade envolve uma série de coisas, inclusive o seu futuro. Só que muita gente fala sem responsabilidade, promete o que não vai cumprir, engana, literalmente. O que a gente precisa prestar atenção é se o que a pessoa está falando, ela está se comportando coerentemente à fala dela. Comportamento verbal e comportamento precisam caminhar juntos. Não é porque a pessoa diz que te ama que ela te ama, e não é porque uma pessoa diz que é cupido que ela é de verdade. Então, prestem atenção nisso tudo. A gente tem que prestar muita atenção. Às vezes a gente acaba se acomodando, sabe? Em jogar a responsabilidade de escolhas na mão de outras pessoas. E isso tem se tornado um verdadeiro desastre na vida afetiva. Eu não digo isso na minha cabeça, queridos. Eu digo isso porque eu vejo praticamente todos os dias no consultório uma série de pessoas com vidas afetivas destruídas. E o que eu não quero é que isso aconteça com você. Olhar para o futuro é olhar para as nossas escolhas de hoje, porque elas serão a consequência de amanhã. Então, vamos pensar nisso, tá certo? E se vocês gostam deste canal, vocês gostam dos vídeos, eu peço que se inscrevam para vocês poderem fazer parte desse canal e receberem os vídeos por link no e-mail de vocês. É muito mais fácil, é muito mais prático. Assim vocês abrem o e-mail e se o tema interessar para vocês, vocês assistem, tá certo? Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.